Amém, meu irmão, minha irmã. Olha, como eu falei, hoje, quarta-feira, estamos nessa reflexão por cura e libertação, mas nós estamos na semana do Natal. Domingo já é véspera e próxima segunda já é Natal, né? Por isso, eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus nesse dia de hoje. Vamos partilhar um pouco. Eu quero ver você aqui nos comentários falando também. O que Deus tocar o seu coração através desta palavra que nós vamos meditar hoje, eu quero que você compartilhe, comente. Além de você estar colocando o seu pedido de oração aqui nos comentários, partilhe o que Deus colocar no seu coração através desta palavra que nós vamos ler agora. Você pode aí estar pegando já a sua Bíblia, né? Se você não tiver, escute, né? A palavra de Deus que nós vamos meditar neste momento. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Pega aí a sua Bíblia, pega aí a palavra de Deus. Deus quer falar com você no dia de hoje. Deus quer falar com todos nós hoje. Nós rezamos o terço. Agora é o momento de nós escutarmos a palavra de Deus, né? E meditarmos um pouco para nós, quando nós voltarmos com o nosso momento de oração aqui da live, voltamos mais forte, né? Rezemos já com um propósito firme no nosso pensamento. Amém? Então, já vai aparecer aqui para vocês aqui embaixo com as minhas moderadoras, quem está no ao vivo, as minhas moderadoras já vão colocar aqui embaixo para vocês Lucas capítulo 1, do 26 ao 34, né? E quem vai estar vendo a reprise no meu canal no YouTube, Lucas capítulo 1, do 26 ao 34, já vai aparecer aqui embaixo para vocês. Amém? Vamos lá então? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se.
palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meu irmão, vamos meditar um pouquinho esta palavra de Deus, né? Nós já estamos às portas do Natal do Senhor, né? Nesse dia de hoje que nós estamos rezando esta live, fazendo esta live, rezando o terço. Estamos às portas já de sábado para domingo agora, de domingo para segunda, já é véspera e Natal do Senhor. E hoje nós estamos escutando esta passagem. Estamos escutando esta passagem do anúncio do anjo à Virgem Maria. Mas, momentos antes deste evangelho, né, desta semana que eu peguei da liturgia, no evangelho anterior, nessa mesma leitura de São Lucas, aconteceu que o anjo também foi enviado a Zacarias, que anunciou a ele o nascimento de João Batista, que foi o precursor de Jesus, né? Que foi o precursor. Quando o anjo anunciou para Zacarias que Isabel ela era estéril, que ela seria mãe e ele seria pai, e eles que pediram tanto para Deus, né, para acontecesse eles terem um filho. Aí quando eles ficaram mais velhos, Zacarias começou a deixar isso de lado, mas Isabel, ela guardava aquela vontade de ser mãe ainda dentro do coração. Mas o anjo foi enviado para Zacarias, que Zacarias foi fazer a oferta do templo. E sabe qual foi a diferença entre Zacarias e Maria Santíssima? Sabe qual é a diferença entre os dois? Alguém sabe me dizer? Qual é a diferença quando o anjo apareceu para Zacarias e quando o anjo apareceu a Maria? Alguém sabe me dizer qual foi essa diferença? Até vocês colocarem, eu vou respondendo. Quando vocês vão respondendo aqui nos comentários. A diferença é que Zacarias, quando o anjo anunciou que Isabel ficaria grávida, ela seria mãe na velhice, Zacarias não acreditou. Zacarias falou, como é que pode? Nós já estamos velhos, já estamos de idade. Como minha esposa vai conseguir conceber um filho na velhice? E aí entra aquilo que nós estamos comentando aqui, que para Deus nada é impossível. Claro, a fé de Zacarias naquele momento estava completamente abalada, porque Isabel cobrava a Zacarias, porque ela queria ter um filho, mas Zacarias já estava triste, já estava chateada com esse assunto, não queria mais ouvir esse assunto. Mas quando o anjo apareceu confirmando aquilo que Isabel estava pedindo a Deus, não foi confirmando, o anjo não apareceu para Isabel, mas sim para Zacarias. Zacarias não acreditou, e como consequência, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. Mas Maria, a nossa Mãe Santíssima, foi diferente. Maria, ela era aquela pessoa temente a Deus. Maria, ela foi preparada por Deus espiritualmente. Porque eu já contei muito isso aqui. Eu já contei muito que os pais de Nossa Senhora, Santana e São Joaquim, eles também eram considerados estéreos. Eles não podiam ter filhos, mas eles pediram filho para Deus. E Deus concedeu a eles a graça de não somente ter um filho, mas uma filha, que mais tarde se tornaria o quê? A mãe do Salvador. Quer dizer, Maria, ela foi preparada. Nossa Senhora, ela foi preparada. Tanto que
Diz a tradição, isso não está na palavra de Deus, diz a tradição da igreja, ela nos ensina isso, que assim quando Maria completou uma certa idade, São Joaquim Santana colocou Maria num templo, para ela aprender mais um pouco sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Ela foi tipo fazer uma catequese, né? Maria foi tipo fazer uma catequese. Só que ela ficou um bom tempo lá dentro do templo, né? Maria foi preparada lá no templo. Ela foi preparada. Ao mesmo tempo que Deus preparou Maria no ventre de Santa Isabel, né? Deus preparou Maria de um modo espiritual. De modo espiritual. Aí quando Maria saiu daquele tipo, vamos dizer assim, convento, vamos dizer assim, entre aspas, um convento, né, naquele tempo, né, no templo, Maria já estava quase completando a maioridade. Estava quase completando a maioridade. Né? Entre seus 14 e 15 anos, ela voltou para casa e ela já estava prometida em casamento a José. A José. Mas Maria, ela era aquela pessoa ainda muito temente. E São José, por coincidência, também era um homem temente a Deus. Era um homem que vivia a palavra de Deus. E aquilo não somente fascinou a Maria, mas também Maria fascinou a José. E foi tudo assim, gente. Deus foi preparando as coisas passo a passo, para ver como tudo foi no plano de Deus na vida de Maria e de São José. Na vida de Maria. E como eu estava dizendo, falamos de Zacarias, agora estamos chegando na vida de Maria, até esse anúncio do anjo Gabriel a ela. Que Maria, ela não fez aquela dúvida como a de Zacarias, que questionou por causa do medo, por causa do falatório do povo. Maria, ela fez essas perguntas ao anjo, mas compreendendo tudo aquilo que o anjo respondia para ela. Zacarias questionou e teve uma consequência. Maria não. Maria, ela foi aceitando tudo aquilo que o anjo lhe dizia. Maria aceitou tudo. Mas ela aceitava com fé. Ela botava fé naquilo. Por isso que o anjo, quando apareceu, ele disse: não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo. Parece que essa frase acalmou o coração de Nossa Senhora. Mas a palavra alegra-te, cheia de graça, algumas traduções da Bíblia nos diz que o anjo diz ave cheia de graça. Você sabe o que quer dizer a palavra ave? Alegra-te ou salve. Por quê? Se nós pegarmos a tradição romana daquele tempo, os imperadores eram saudados como Ave César. Não era assim? Ave César. Salve César. Ave César. E o anjo cumprimentou Nossa Senhora do mesmo modo. E Maria, ela aceitou esse plano de Deus na vida dela. Porque o Espírito Santo, a partir daquele momento, daquele anúncio do anjo Gabriel, o Espírito Santo envolveu Maria Santíssima. Envolveu o coração de Maria, não somente na vida, mas foi algo de dentro para fora que envolveu Nossa Senhora. De dentro para fora. Porque aquilo que Deus prometeu que ia acontecer na vida de Maria, aconteceu. Porque Maria teve fé, Maria acreditou nos planos de Deus.
E eu quero chegar num ponto em que quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus tem um plano para todos nós. Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Mas Deus não vai fazer, porque Deus não vai nos segurar. Deus não vai nos fazer de marionetes para fazer isso e ponto e acabou. Deus vai nos dar uma liberdade de escolha. Um momento para nós sempre termos um discernimento de, às vezes, sim, perguntarmos para Deus: Senhor, por que isso tudo está acontecendo na minha vida? Senhor, por que está acontecendo essa tribulação na minha vida? Maria perguntou com fé, porque ela tinha no coração a certeza de que aquele anjo veio da parte de Deus. Ela questionou, sim, porque ela era humana. Maria era uma pessoa humana. Ela questionou, mas aquilo que o anjo respondia era confortável o coração dela. E ela se deixou se envolver pelo Espírito Santo de Deus. Como o anjo disse para ela que o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Às vezes nós precisamos ser mais abertos para os planos de Deus na nossa vida, gente. A maioria das vezes nós somos tão fechados, nos fechamos tanto em uma coisa chamada egoísmo. Nós nos fechamos tantas vezes nos nossos pecados de estimação. Nós nos fechamos tantas vezes em tanta coisa, em trabalho, nos fechamos em preocupações. E como nós vamos dizer no final, como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E eu acho engraçado que quando nós rezamos no Pai Nosso, nós rezamos o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus nos ensinou, detalhe, é a oração que Jesus nos ensinou. Para nós dizermos o quê? Seja feita, Senhor, a sua vontade na minha vida. Mas será que eu estou sendo aberto para a vontade de Deus na minha vida? Jeremias, no livro do profeta Jeremias, nos ensina que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia. O profeta Jeremias nos ensina isso. Que desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já sabia de nós. Antes de nós sermos concebidos na barriga das nossas mães, Deus já nos conhecia. Deus já sabia quem éramos nós. Mas nós teríamos que compreender a vontade de Deus na nossa vida. Teríamos que ser, através da nossa caminhada, compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas muitas vezes, aquilo que é a vontade de Deus, irmãos, preste atenção nisso, é importante. Aquilo que é a vontade de Deus, às vezes não é a minha vontade. Pegaram isso? Muitas vezes aquilo que é a vontade de Deus não é a minha vontade. Por isso, quando nós temos muito medo, às vezes nós chegamos numa seguinte conclusão. Por isso que muitas vezes nós temos medo, quando nós vamos numa confissão, nós temos medo de escutar o padre numa confissão. Porque o pecado nos causa tanta dor, o pecado nos causa um trauma muito grande em nós, um medo muito grande, que nós queremos não confessar os nossos pecados. Preferimos confessar o pecado dos outros, ao invés de confessar os nossos próprios pecados. Isso nos causa um medo, isso nos causa um fechamento. Como eu citei aqui, Zacarias, o medo que Zacarias teve. O medo que Zacarias teve
daquilo que estava acontecendo na vida dele, porque ele está na velhice, a esposa dele está na velhice. Aquilo causou medo em Zacarias. E ele não queria aceitar aquela vontade de Deus. E Maria, ao invés disso, ela aceitou o plano de Deus na vida dela. Ela aceitou os planos de Deus. Por isso que eu estou dizendo, meu irmão, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano de vida para nós. Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Não é um plano qualquer, é um plano bom, um plano carinhoso. Claro, vamos enfrentar no meio desta caminhada muitos espinhos. Se nós continuarmos lendo esse Evangelho de São Lucas, nós teremos aquilo que eu li na segunda-feira, quando São José soube que Nossa Senhora ficou grávida pela ação do Espírito Santo, mas São José não queria acreditar. Preferiu, por ele ser justo, dispersar Nossa Senhora. Mas Deus enviou anjos para São José em sonho para dizer: José, não tenha medo de receber Maria por sua esposa, porque o que vai nascer dela vem de Deus. É ação de Deus, é plano de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe o quanto você está pedindo essa graça na sua vida. Deus sabe. Deus sabe o quanto você está pedindo uma graça especial, uma cura, uma libertação. Você que está desempregado, Deus sabe. Deus sabe de tudo na sua vida. Mas as coisas muitas vezes é no tempo de Deus. Mas saiba disso e guarda no seu coração esta frase que o anjo Gabriel está dizendo. Quando o anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Tenha isso guardado no seu coração. Alimente sua fé nessa certeza. Para Deus nada é impossível. Alimente sua fé com essa certeza. Isso é uma verdade de fé. Para Deus nada é impossível. Nada. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano e o que nós temos que fazer é abrir mesmo o nosso coração. Se nós acreditamos que para Deus nada é impossível na nossa vida, precisamos nos entregar cada vez mais como Maria se entregou ao plano de Deus. Precisamos nos entregar, precisamos nos abrir mais, não nos fecharmos nos nossos medos, não nos fecharmos no medo que nós traça a nossa vida, nos fecha de irmos ao encontro de Deus. Mas falar: Senhor, eis aqui o teu servo. Senhor, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim, Senhor, a tua vontade aconteça. Doa aqui doer, Senhor. Se eu cair, eu vou me levantar, porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio em Deus que vai continuar estendendo a mão para a minha vida, vai continuar estendendo a mão para a minha família. Porque eu creio que para Deus nada é impossível. Que a vontade de Deus é o que vai prevalecer na minha vida. A vontade de Deus é o que vai prevalecer na minha família. Se preciso for, Senhor, se é preciso eu ter procurar um confessionário, eu vou procurar um confessionário. Se é preciso, Senhor Jesus, eu ter uma intimidade maior com o Senhor na oração, eu vou ter maior intimidade contigo na oração, Jesus. Porque eu creio no Deus do impossível. O mesmo Deus que realizou os seus planos no seio de Maria, Ele pode realizar na minha vida. O Deus do impossível. Não tenhas medo. Não tenhas medo, meu irmão, dos planos de Deus na sua vida. Lance-se.
Se lance a sua vida nas mãos de Deus. Faz como Maria Santíssima, ela se entregou e a ação de Deus aconteceu. Ela se tornou a mãe do Salvador e hoje ela é a nossa mãezinha querida, nossa mãe amada, nossa mãe querida. Aquela que acreditou no Deus do impossível. O Deus que se vai fazer no meio de nós nesse Natal. Por isso, você que vai participar do Natal em família, um conselho para encerrar essa partilha. Dê um pontapé nessa discórdia na sua casa. Dê um pontapé nessa discórdia, dessa desavença familiar. Dê um pontapé dele. Peça perdão. O plano de Deus é um plano misericordioso para nós. Não é um plano de discórdia. O plano de Deus é um plano misericordioso. Faça Jesus nascer verdadeiramente na sua vida, na sua família. Faça Jesus ser o centro da sua casa. Acredite no Deus do impossível. E faça-se, Senhor, a sua vontade em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.